Fazer um podcast. Já vou pedindo de imediato que você esteja se inscrevendo no canal, e deixando também o seu like. MP Podcast é o nome do canal. Me ajudando também a divulgar essa boa nova. Amém? O Senhor Jesus disse que o que aos pés dos ouvidos vocês ouvem, anunciem sobre os telhados. E as redes sociais têm esse poder, né, de alcançar multidões. Né? Então, enquanto nós vamos ministrando aqui o Santo Evangelho, que você vai compartilhando aí. Enquanto eu vou ministrando e você compartilhando, estamos tocando o chofar, anunciando o Evangelho, o Santo Evangelho. Somos como o corpo de Cristo. Né? Os pés trabalham juntamente com as mãos, enfim, nós somos o corpo. O Senhor abençoe poderosamente a vida de vocês nessa noite e já está abençoando, porque a palavra tem o poder, né? Amém. E hoje eu estou muito feliz, começava aqui em off. Eu achava que ela não ia topar, mas para a glória do Senhor ela topou. Irmã Laurinha, como você está, Laurinha? Amém. A paz do Senhor a todos, aqueles que estão assistindo e que irão assistir. Amém. Eu estou muito feliz, Marcelo, porque sabe que é difícil mesmo, né? Eu estou sempre dizendo não, né? Mas chega uma hora que a gente tem que dizer sim, né? Principalmente para as coisas do reino, né? Principalmente. A Laurinha eu sempre cito, cara. Quem anda comigo sempre vai ouvir falar, às vezes não sabe, né, que é você, mas sempre a Laurinha, minha mentora. E para quem não conhece, a Laurinha é minha mentora. A Laurinha, você me ensinou uma coisa que Jesus já ensina, né? Que é o discipulado de perto. Não é aquele discipulado de púlpito, entende? Eu tenho compromisso contigo uma vez por semana. E libero ali, eu escola dominical, eu estudo bíblico. Não. Discipulado de perto. E assim, eu sempre entendi que discipulado de perto tem que ser para quem é discípulo de verdade. Porque você não tem como você esconder. Você consegue montar um personagem, mas sustentar não. É verdade. Né? Quer falar contigo sobre transparência. Você não consegue sustentar o personagem durante um tempo, sim, mas depois cansa. Sim, Né? é verdade. Lembra, você até fala muito isso comigo, né? Lembra disso? O Marcelo Crente tem que dar um bom testemunho. Lembra disso? Eu lembro de algumas coisas, Então, né, fala. Marcelo? Eu lembro, essa coisa de me chamar de mentora também, né, Marcelo? Pelo amor de Deus, não precisa disso. Mas né? Mas realmente, eu me lembro que havia um discipulado ali, né? Eu também estava estudando muito a palavra naquela época, era uma época assim, muito maravilhosa. E eu me lembro de você com muita sede. Muita sede. Você tinha se convertido há pouco tempo, você tinha uma sede muito grande da palavra. E tinha essa abertura para receber também, né? Porque nem todo mundo tem. E eu lembro que eu estava estudando muito também, eu não lembro se você me perguntava, não sei como começou. Tudo surgiu uma dúvida que eu tive, né? Deve ser por aí. Eu me lembro que a gente falava muito, e a gente sentava e conversava, estudava juntos a Bíblia, né? Maravilhoso demais. Agora você que está sendo, né? É uma troca, né? Agora, né, eu participei desse começo e mal sabia que agora eu que ia receber de você. Mas assim, a lei da vida é assim, né? Porque o pai, ainda que não seja intencional, ele investe no filho, né? Ele não seja com a intenção de ter retorno, mas ele investe no filho o tempo todo. E chega um tempo, geralmente os filhos, pelo menos essa é a lei, né, natural, os filhos sempre vão ser maiores do que os pais, né? Até a estatura muitas das vezes, mas assim, vão chegar em lugares que os pais não chegaram, conquistar coisas que os pais não chegaram. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. E aí, quer dizer, aí os filhos que passam a ajudar os pais. Eu acho a coisa muito linda, é que assim, eu não sei o porquê, mas todas as pessoas que eu joguei a sementinha, eu sempre falo, até com a minha mãe, né? Mãe, eu não sou de levar muita gente para o evangelho, mas quem eu levei se tornou pastor. É mesmo? Você, uma grande amiga, não sei se você conhece ela, Henriette. Conheço. Maravilhosa. O Vitor, que também hoje é pastor, não sei se você chegou a conhecer Vitor, acho que ele. sim. De Araras, não? Foi de Araras? Não. Ele foi para Belo Horizonte. Então, não, mas era da Lajinha ou de Araras? Não, ele era conheço. de Petrópolis mesmo. Filho de uma grande amiga minha. Agora eles estão em São confundindo, Paulo. então. Mas todos aqueles que eu joguei a sementinha se tornaram pastores. Então eu falo assim, eu posso não ter semeado para muita gente, mas para quem a semente foi em terra boa, multiplicou, né? Sim, sim. E agora eu estou evangelizando uma amiga minha, estou discipulando uma grande amiga minha também. Angélica. Então não parem, você já viu o resultado, né? Não, isso é legal, porque eu digo assim, gente, nosso trabalho é plantar, semear. Eu falava isso com um amigo hoje. Plantar semente. Cara, é só isso, olha. É a obra do Espírito, né?
Qualquer semente, você pode ter qualquer semente nas mãos. Se você continuar nas suas mãos, ela permanece sendo semente. Verdade. É só jogar na terra. Ela vai germinar. Vai germinar. Agora depende também do coração, né? Sim. Da terra de ter no coração. Né? A cultura judaica diz que, quando Jesus conta essa parábola, todo semeador, nessa época, eles andavam com 2 sacos de semente. Vocês já viram isso, já ouviu falar? 2 sacos de semente. Do lado esquerdo, sempre. Do lado esquerdo, mais semente, do lado direito, as boas sementes. E aí, o semeador ia vendo, de acordo com o solo, quais sementes ele ia lançar. Ele não deixava de semear. Mas uma terra que não trazia a ele uma expectativa de uma grande colheita, ele não lançava as boas sementes. Ele já percebia, né? Não vou deixar de semear, entre aspas, aquela coisa, né? Fazer acepção de pessoa. Ah, esse aqui não se converte. Não deixa de semear. Mas ele conhece a terra. Mas ele conhece. Por isso que Deus aplica a ele como semeador. É isso, né? aí, mas é o que eu falei a você. Você tinha uma sede. Uma sede muito grande. Então a gente logo percebia que a semente estava caindo em terra boa. Você, quanto mais a gente falava, mais você queria saber. E entendia, né? E era assim, sempre muito profundo, né, Marcelo? Eu sempre gostei muito das coisas profundas, né? Eu também. Eu também. Tanto que você aprofundou mais e mais e mais, né? E hoje aí está ensinando tanta gente, né, Marcelo? A gente aprende ensinando também, né? Isso que é fantástico. Sim, muito. Como Deus fala com a gente. E aqui é interessante porque, você falando assim, quando a gente fala, é estranho você falar, parece que, bom, você passou, vamos supor, 2 décadas aí. Não 2 décadas, vamos botar uns 15 anos. Né? Vamos botar uns 15 anos aí desse envolvimento nosso muito próximo. Nós continuamos um pouco próximos por redes sociais. Mas, assim, era uma época também onde as pessoas tinham muito mais fome e sede pela palavra, né? Pelas coisas de verdade. Muito, né? Marcelo, na minha pouca sabedoria, eu penso que a gente estava naquela fase da igreja Filadélfia. Isso é coisa minha, então um dia a gente faz um só sobre isso. Mas hoje eu já acho que a gente já está entrando na fase da igreja de Laodiceia. Né? Então naquela época acho que a coisa era muito mais genuína, né? A simplicidade do evangelho. Né? Hoje eu acho que mudou muito, infelizmente, por causa da vida mesmo, da correria, dessa coisa toda que a gente tem falado. Né? Então acho que naquela época era uma coisa mais natural, era uma coisa mais simples. Como você falou, o amor era mais, tinha mais sede, tinha mais desejo mesmo de servir. E era o primeiro amor, né, Marcelo? Tanto o teu quanto o meu também. Você antes de me discipular, quanto tempo você já tinha convertido? Quando você começou a me discipular? Não lembro. Não se lembra? O ano, mas eu me converti em 98 para 99. Eu me batizei, eu acho que em 99. Eu não me lembro quando 2001. foi isso aí. Então, eu era nova convertida, mas eu é estava aquela queimando coisa, também, né? Mas é aquela coisa assim, quando você entra, o primeiro amor é tão maravilhoso que você tem uma fome, uma sede tão grande. E a impressão que eu tinha é que eu já nem era tão nova convertida assim, né? Também por isso, porque a gente busca muito, você quer ler, você quer estudar. E aí eu não sei se eu já tinha entrado no seminário básico que eu fiz, eu acho que nessa época eu já tinha entrado. Sim. Então eu estava com muito desejo mesmo de semear, né, a palavra. Assim, não é só a avaliação, o que falta para a igreja de hoje, porque a igreja avançou, estamos falando de quase 15 anos atrás, ela avançou em muitos pontos assim, positivos. Eu digo assim, cara, parece doido isso, mas em 2 décadas mudou muito, não o evangelho, porque o evangelho é eterno e é imutável, mas assim, a forma de se ver o evangelho. Mas de 2 décadas para trás, o não era o ápice de toda a pregação. Então era muito não isso, não podia fazer nada. Então era um extremo, né? Não pode fazer nada. Agora nós estamos em um extremo que pode fazer tudo. Então a gente precisa encontrar, na verdade, o equilíbrio entre essas 2 coisas. O que não posso e o que de verdade em Cristo eu posso. Eu acho que é isso que falta, porque nós pegamos essa fase, é estranho você falar para uma geração que conhece muito o avivamento comparado a pula-pula, essas coisas. Um avivamento de verdade, transformação interior. E assim, eu estou te falando, era um tempo onde você via as pessoas se convertendo e tendo uma mudança de vida mesmo. Né? Hoje em dia as pessoas mudam de religião. Né? Ou às vezes até externamente falando, mas não tem fruto. O que você acha assim, que está faltando daquele tempo, está
faltando para hoje. Como eu te falei, a gente tem muitos pontos, né? Naquele tempo, não sei lá, quantas igrejas você mantém Itaipava? Só metodista? Quantas igrejas do Em Itaipava tinha. Só tinha. não era? Não, tinha bastante igreja, mas Quantas? Eu não lembro. como tem hoje, Então, mas eu me lembro. Então, a igreja expandiu de uma certa forma. Sim, sim. É um ponto favorável. Tinha as igrejas tradicionais, metodistas, metodista wesleyano, assembleia, tinha Correias Batista. Mas assim. Então, mas para aquilo que a gente desfrutou, cara, assim, o que você acha que a gente precisaria fazer, a igreja Eu precisaria sempre acho, Marcelo, isso é meu, né? Eu sempre acho que a gente falta simplicidade. fazer? Sabe? A simplicidade da vida, sabe? A simplicidade do evangelho. Como você falou, né? Tinha muita proibição e foi pro, sabe? Como faltou equilíbrio, né? Nesse sentido, assim, de... na verdade, na nossa igreja, né? A igreja que a gente frequentava... Nossa realidade. Eu não me lembro muito dessa coisa de muito não, muito proibição, não. Eu não me lembro tanto disso. Realmente igrejas que são mais rígidas nesse ponto. Então eu sinto que falta essa simplicidade, sabe? Essa humildade. Né? E principalmente, aí já entra o que eu puxo, ensino da palavra. Eu acho que hoje falta muito. Eu vejo muita não digo música, né? Muita coisa assim parecida assim, com uma euforia, mas eu não vejo, e até coisas boas, a gente vê muita coisa boa, mas eu não vejo estudo da palavra. Como antes, tá? Claro que existem igrejas maravilhosas, mas eu vejo que o estudo ficou um pouco... Então, o que eu estou perguntando, porque estamos compartilhando nossa experiência aqui, mas eu tenho pessoas em casa que com certeza falam, pô, realmente eu sinto falta desse tempo. E assim, é possível trazer, né? Jeremias fala isso, né? Que é possível trazer as coisas boas novamente. As coisas ruins você deixa para trás. Mas como você falou, eu também concordo com isso. Quando a pregação hoje, ela é muito mais voltada para a música. O público hoje, o público evangélico, está muito mais voltado para a pregação cantada do que a pregação expositiva, por exemplo. Sim. E assim, a gente aprende muito cantando. Cara, a gente quando fala muito do Senhor, a gente conhece pessoas diferentes, e as pessoas vêm com cada coisa na cabeça, e eu falo, onde tu aprendeu isso? Onde tu leu isso? É sempre música. Então, assim, se você for pegar as músicas, que deveriam ser músicas que adoram o Senhor, são músicas que na verdade não tem nada a ver com o Evangelho. Mas tem essa máscara, entendeu? São músicas evangélicas. Isso para mim é muito sério mesmo. Porque, você falou, se a música te fala a palavra, então ela tem que ser uma música muito inspirada por Deus. Né? E uma das coisas que eu falo com relação à simplicidade é muito isso aí. Eu acho que a palavra não morre nunca, a palavra é viva. Então, se tem músicas inspiradas, elas nunca deveriam sair de moda. Né? Então, a gente vê muita coisa nova, muita coisa boa, mas realmente, por que aquelas coisas maravilhosas... Não é que eu seja saudosista, não. Não estou sendo saudosista, até você que me ajudou nesse ponto. Né? Você acabou de falar. Né? São coisas boas que não morrem nunca. Por que a gente não pode viver isso? Então eu sinto muita falta disso, porque eu amo o louvor, eu amo aquele período de louvor da igreja, eu acho uma coisa maravilhosa, eu acho que você ali é curado, você é transformado, mas porque tem palavra ali naquele louvor. Não sei se você conhece não sei se é banda que fala o grupo Hillsong, a gente fala que é Hillsong, não conhece? Eu não conheço tuas músicas, eu sou bem complicada. Eu não conheço as músicas que você gosta, não. Cara, eu sou muito eclético. Eu sou muito eclético. Eu ouço Logos pra mim é o salmista, né? Ele é salmista pra mim. Eu amo. Eu ouço Logos, eu ouço Marco Antônio. Também gosto. Ouço Oficina G3, né? Também gosto. Rock. Gosto. Tem não é um funk, é um soul, do Tempo Soul. Eu já não e conheço. tal. Aí já vai para uma, entre aspas, né, porque não existe música de adoração. Adoração é um estilo de vida. Mas aí vai, adoração, Dom Cirilo. Então eu sou muito eclético. Depende do momento. Só que o Hillsong, eles fazem sucesso no mundo todo. E o diretor e produtor musical e pastor deles, porque eles fazem shows, mas continuam sendo, isso acho muito demais, tocando na igreja, sem cobrar, nada disso.
eles foram entrevistados para... Cara, onde eles cantam, onde eles vão, o avivamento acontece. As músicas deles são regravadas, mas aí, como é que se diz? Tem que ser traduzida, né? Aí qualquer país, todas as nações traduzem as músicas deles para ser cantadas. Aí eles exigem alguma coisa, que a música, seja, ao ser traduzida, seja fielmente a letra original. Aí por quê? Eles são fiéis, cara. Às vezes, cara, eles estão cantando em inglês, tu não sabe o que eles estão cantando, mas tu sente a unção. E aí isso chama atenção. Fernandinho regrava, Diante do Trono, Aline Barros, essas canções que explodem assim, de adoração muito profunda, tem a ver, é deles. Aí foi perguntado para eles como eles compunham. Você não vai acreditar. Dificilmente alguém da banda compõe alguma canção. E tá, como é que é isso? Ele falou assim, a canção geralmente é composta por membros da igreja. Nossa, é lindo, cara. Bacana. Então, assim, o Senhor me deu olha só, o Senhor me deu uma música. E aí essa música é levada até o pastor analisa a letra para saber se a letra está dentro do Evangelho. E ele falou assim, por quê? Porque nós queremos pregar o Evangelho cantando. Que coisa, coisa maravilhosa. Entendeu? E assim, é uma forma da igreja participar, né? Então, mas é isso que está falando. É um tempo, se você for reparar, tempo de música. Por que a gente desfrutava disso no momento de música? Porque era a palavra cantada. Sim. Entendeu? E aí ele falou assim, tem uma coisa. Então eles trazem a música ali em papel, a suposta música. Um grupo de teólogos analisam para saber se está dentro do Evangelho. Ou está dentro do Evangelho. Aí eles gravam. Aí ele falou assim, você não vai acreditar. Teve uma profetisa da igreja que ela teve uma visão que os anjos no céu cantavam as mesmas músicas que esse rio som. Então, assim, onde eles passam, eles trazem avivamento. Mas por que eles trazem avivamento? Porque eles têm compromisso com a palavra. Eu acho que a igreja perdeu isso. Entende? O compromisso com a palavra. Quer seja cantada, quer seja ensinada. No fundo, acaba voltando para a mesma coisa que a gente estava falando. Eu acho que falta palavra. Tanto no louvor, quanto no ensino, quanto na vida, né? Porque essa pandemia mesmo, assim, eu ouvi falar, tá? Muita gente saiu da igreja nessa época. Na época que a coisa ficou só online. Porque não adianta só ir à igreja, voltar, ir à igreja, louvar, estar ali, entre aspas, em comunhão. Se você não tiver palavra, se você não viver palavra, se você não estudar a palavra, porque a palavra é quem vai te libertar, te transformar, te salvar. Eu sempre falo assim, antigamente, hoje em dia acho que não existe, não sei, né? Pelo menos eu não vou mais. Mas tinha uns cultos de libertação, né? Muitos cultos de libertação. E eu sempre pensava, gente, culto de libertação para mim tem que ser culto de estudo bíblico. Boa. Mas eu penso isso também. Não é? Porque quando você estuda a Bíblia, ela te transforma. Ela afasta, seja o mal que está te rondando, que está dentro de você, seja o próprio pecado. É ela que te faz não pecar mais, não querer mais pecar. Né? Ela que te liberta. Tudo tem sentido. Eu sempre digo assim, que, como você falou, claro que, dependendo de uma... É que as pessoas confundem um pouco, a gente fala expulsar demônio, mas tem uma outra palavra que eles usam, excomungar, não. Exorcizar. Exorcizar. Até não se usa muito no meio protestante. Exorcizar é uma coisa, cara. Libertação tem a ver com a palavra. Verdade. Né? Uma coisa é o demônio sair, outra coisa, o que adianta ele sair e voltar depois, né? Até estava ouvindo esses dias um rabino falando, aí o Senhor me deu uma revelação. Por que o Senhor mandou as 10 pragas no Egito? A gente aprende, cara, é o que eu estou falando, a gente pode ter até exposição na palavra. Você vai reproduzir aquilo que você aprendeu. Se você aprendeu errado, vai reproduzir aquilo errado. Né? Verdade. Então também esse é o perigo. É um perigo. Por isso eu fico feliz quando você disse assim, todos aqueles que eu semeio se tornam pastor. É porque entenderam a palavra que tem mais na sua vida. Glória a Deus. Porque quando você entende, você começa a entender a palavra, o Espírito começa a te revelar a palavra, e o Senhor usa pessoas, né? Dificilmente alguém vai aprender a palavra assim em casa dentro sozinho. Tudo bem, o Senhor pode fazer o que fez comigo também. Mas tem que ter uma pessoa para ter o pontapé inicial. Sim. Nortear. É verdade. É esse primeiro impulso, né? E aí, quando a gente fala assim de ficar voltando a passar, mas Jesus orienta a fazer isso. Sim. Lembra de onde caíste, ou seja, passado. Volta a passar ao primeiro amor, passado também. Passado. Né? Tem um provérbio rabínico que diz assim, você quer entender o seu presente? Olha para o seu passado. Não se entende o presente sem passado. Né? Eu acho que falta muito isso no nosso meio. E também esse compromisso em discipular. Sim, verdade. Né?
Isso é importantíssimo, né, Marcelo? Porque tem muita gente que se converte e que está ali cheia de desejo de conhecer o Senhor, mas falta esse discipulado. Porque aí é isso que vai prender a pessoa na presença de Deus, não digo nem só na igreja, mas com Deus, na presença de Deus. É o discipulado, é realmente a palavra. Né? E é o que a gente não vê, é o que eu estava até falando. Muita gente na pandemia, por que se afastou? Porque não estava embasado na palavra. Né? Não fez a casa na rocha. Né? Aí veio a tempestade, a casa estava na areia. Então a gente tem que ter essa base de palavra. Né? Isso é muito importante. Por isso que o teu ministério é tão importante, né, Marcelo? Glória a Jesus. Porque você está ensinando a palavra. Ele é todo embasado na palavra de Deus. Sim. É a minha essência. Glória a Deus. Eu digo, Laura, que a gente tem que chegar num ponto, vou falar como Paulo, né? Não que eu tenha alcançado, estou muito longe ainda, mas eu estou buscando isso. Aonde você e a palavra seja uma coisa só. Entende? Cara. Formado em nós. Cara. Entende? Maravilhoso. Aonde você, peraí, eu tenho que saber agora. Você passa uma situação, peraí, o que eu faria? Aí você vai para o livro. Não, cara, isso já tem que estar em você. Coisa interessante, de novo, né? Cultura judaica. Adão, ele tinha toda a palavra dentro dele. Adão sabia tudo. Adão tinha toda a ciência pela palavra. Entende? Se você perguntar assim, Adão, como você sabe que isso é ruim? Se você não experimentou, ele vai falar assim, é ruim porque o Eterno disse que é ruim. Como você sabe que isso aqui é? Porque o Eterno disse. Então tudo é com base no que o Eterno disse. Quando o homem pecou, a palavra que estava dentro dele saiu. Aí o que vai acontecer? O Eterno precisa, isso é muito lindo, o Eterno precisa colocar a palavra dentro de novo. Só que agora o coração do homem está corrompido. Né? A gente chama de degeneração. Né? O pecado começou a degenerar o homem, né? A desfazer o homem moralmente, enfim. E aí o Eterno, entre aspas, né? Porque o Eterno ele é didático na forma de ensinar, ele tem uma ideia. Ele fala assim, bom, eu preciso fazer com que essa palavra volte de novo para o homem. Mas é possível que o coração do homem está fechado. Né? Então eu falei o seguinte, eu escrevi pedra. Aí usa Moisés e coloca ali a palavra em pedra. Então o povo precisava, para comparar, né, está em pedra porque o coração do homem agora está petrificado. Ele fala isso em Jeremias. E quer fazer um coração de carne, né? Quebrantado. O coração quebrantado. É isso aí. O salmista ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. A expressão cria em mim um coração puro no hebraico é do nada. Davi está falando assim, Senhor, eu não tenho coração puro. Eu tenho um espírito, renova, isso eu tenho. Coração puro eu não tenho. Então forma em mim. E o Senhor é tão maravilhoso, né? Ele diz, bem-aventurados os puros de coração, que verão a Deus. Né? E ele fala, sem santificação ninguém verá a Deus. Então o que é a santificação na verdade? É o coração limpo. É a pureza do coração. E ele fala que não veremos a Deus se não estivermos com o coração limpo. E quem limpa o coração da gente? É a palavra de Deus. Que é o próprio Cristo, né? Se a gente for pensar, o verbo da vida, a palavra da vida. Eu sempre falo isso, e eu acho que foi isso que a gente estudou naquela época lá atrás. Eu tenho quase certeza. 1 João, né, que ele fala, as minhas mãos tocaram a palavra da vida. Então, quando você estuda a palavra de Deus, Jesus está entrando dentro de você. Por isso que Paulo disse, né, meus membros passam a ser de Cristo. O Senhor está entrando em nós. Ele passa a viver em nós e habitar em nós. Então, qual a melhor forma de tocar em Jesus, de ter Jesus na vida da gente? É através da palavra, através do estudo da palavra. É o que eu estou falando, é o voltar agora por porções. Lembra? Falava do carro, porções. Não tem como ele meter esse livro da vez toda, né? Cara, né? Não tem como. Então é por porções. São porções. Mas o projeto continua sendo o mesmo. Por isso que em Atos 2, o Espírito, Jesus é um mestre externo no tempo histórico. E o Espírito Santo, o mestre interno. É ele que faz essa obra maravilhosa. Por isso que a gente precisa parar com isso, cara. Eu falo, eu acredito que você não, mas de repente alguém de casa. Essa mentalidade, cara, que reino é um templo, Laura. Verdade. Cara, o reino é dentro. Sim. Entende? Eu preciso voltar a conversar com o apóstolo hoje. E Jesus não está em religiões somente, cara, né? Ele está em nós, ele habita em nós. A religião tenta roubar o lugar que é dele, né? Sim. Religarem. Né? Então, assim,
eu conversava com esse apóstolo e eu falava com ele assim, ele estava falando de avivamento, eu falei assim, avivamento, apóstolo. Cara, eu não conheci no Instagram, ele vai estar no podcast em janeiro comigo aqui. E eu senti de verdade que ele é uma pessoa avivada. E eu falei para ele assim, o senhor é avivado porque o senhor tem renunciado. Eu falei, avivamento, só vem avivamento quando há reconciliação. A reconciliação só vem quando há confissão de pecado. Aquele que confessa os seus pecados e o deixa alcançará a misericórdia. Então, porque o senhor tem levado sua vida todos os dias ao Gólgota. Ou seja, o senhor mantém nessa aliança entre o eterno e você, ou a criatura, a reconciliação. Fui reconciliado e mantenho a reconciliação. E aí você desfruta de avivamento. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa uma coisa, é vida interior. Entendeu? A gente precisa, eu creio que a igreja chegou num ponto onde chega de, talvez você possa pôr um monte de crente saiu, não, nunca foram. João fala isso na sua cara. Saiu do nosso meio porque nunca foram dos nossos. Entendeu? Então, também porque nunca foram discipulados. Nunca foram. Nunca foram. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Frase oposta. Se você não conhecer a verdade, permanece escravo. Sim. Entendeu? Até no Egito, que eu estava falando, no Egito, quando o Senhor manda as 10 pragas, até então eu tinha aprendido que o Senhor mandou as 10 pragas por causa de Faraó. Não, ele mandou as 10 pragas por causa do povo dele. 450 anos, cara, um lugar. Tem dificuldade, às vezes, de mudar de uma geografia daqui, do Catubira para Correios. Imagina 450 anos ali, tudo ali. Entendeu? Com aquela cultura ali. O Senhor tem que tirar todos aqueles deuses do coração do povo dele. Cada praga era um Deus que caía por terra, um falso Deus. Mas não do Egito. Os egípcios continuaram sendo egípcios, mas do povo dele. Porque Deus, ele castiga, entre aspas, né, o filho que ele ama. Sim. Né? Lembra, nós falávamos aqui em off, nós temos uma missão. Né? E eu falei isso contigo, um tempo atrás, o Espírito me traz daqui a memória. Que o que você está buscando, isso eu libero para você de casa também, o que você está buscando em uma igreja, ou talvez em um mestre, um representante, enfim, um mentor, o Senhor está esperando de você. Lembra que eu falei? Talvez olha essa coisa poderosa, estamos falando aqui sobre, cara, o que a gente precisa. E você tem o que nós precisamos, o que essa geração precisa. Essa geração não vai te dar, entende? Nós experimentamos um tempo de avivamento, nós recebemos durante esse tempo todo do Senhor, mas não é para guardar para nós. Essa geração que está chegando agora precisa receber o que está dentro de você. Verdade. A gente tem que semear mesmo, Marcelo. Aleluia. Continuar semeando. Principalmente o que você falou agora, essa geração agora. Precisa muito, muito. Porque as distrações são muitas. A gente estava falando também, vindo para cá, né? A questão dessa correria da vida, da tecnologia que é maravilhosa. A gente está aqui usando a tecnologia e ela vai chegar, né, a pessoas que a gente nem imaginava, mas também que rouba nosso tempo, que tira nosso tempo com Deus, né, que faz da vida da gente essa correria toda. Né? Então acho que essa geração precisa ainda mais. E as facilidades também. Né? É fácil, hoje em dia é fácil você errar, você falhar o tempo inteiro. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? De poder semear para essas pessoas hoje, né? Essa missão aí que você falou. E você que está com essa missão aí. Nós, né? Vem transferindo para mim, não. Mas assim, um dia eu preguei a geração de Jairo. A geração de Jairo. Nós somos a geração de Jairo. Jairo, ele é uma geração, ele está no meio de uma geração que está chegando, que é a filha, né? Jairo, ele sai para buscar cura para a filha. E no meio do caminho tem uma mulher, né, que tem a mesma enfermidade. Estamos com a Anelisa aqui nos bastidores, perdão, está dando de cara feia ali. A Anelisa nos bastidores e a Priscila também. Então ele vai encontrar uma mulher, e essa mulher está com a mesma enfermidade, o mesmo tempo de vida da filha dele. Aí ele vai buscar o Senhor porque ele sabe que o Senhor é a cura para a filha. Né? Mas olha, cara, esse código, acho que é o código da noite. E aí, cara, só que Jairo precisa ser tratado, porque Jairo, ele é um religioso. O texto começa falando assim, e Jairo era um dirigente da sinagoga, ou seja, alguém que está acostumado a dar ordem. Entende? As coisas têm que acontecer do meu jeito. Tudo que saía da forma de Jairo não entendia muito. Jairo está acostumado a dar ordem. É um dirigente. Então é que ele fala com o Senhor, vamos até a minha casa, olha, dando lá, ó, ensinando Jesus, né? Vamos até a minha casa, e lá o Senhor me põe as mãos, está ensinando, porque ele está acostumado com isso. Então Jesus, ele vai tratar de 3 gerações, perdão da expressão, uma boudoir só. Porque Jairo precisa ser curado da religiosidade.
E aí eu entendo porque o Espírito está falando aqui de religiosidade. Templo não resolve nada. O povo do tempo de Judá de Jeremias acreditaram porque o templo que estavam seguros. Nabucodonosor acabou com todo mundo. Então Jairo precisa ser curado na sua religiosidade. Eu até brinco assim, que quem precisava ser ressuscitado era Jairo, não a sua filha. O Senhor só usou a filha dele. Só que Jairo precisa ser curado, porque já está representando uma geração que está chegando. Olha só. Então ele está buscando cura para uma geração que está chegando. Só que quando ele está buscando cura para uma geração que está chegando, ele está indo no lugar certo. Ele encontra uma geração que está enferma há muito tempo. Aí o Senhor me revelou o seguinte: para essa geração que está chegando ser curada, a geração que já está precisa ser curada primeiro. Senão como a gente vai ensinar, né? Como a gente vai passar para eles, né? Realmente. E é isso aí, né? É isso que a gente estava falando no carro. Às vezes a gente está tão cheio, sabe? Está tão confuso, está com tanto problema, está sofrendo tanto, que a gente não consegue se doar. E é isso que Deus está querendo, pelo menos fala comigo, sim, é muito isso, né? Sim. Mesmo assim, vai e faz a obra. Né? Mesmo você estando com problema, você estando com dificuldade, tanto que você falou, vamos, eu falei, vamos. Amém. Sim, sim. Tem uma canção Laura Moreno que ela diz assim: para atravessar o mar, coloca os pés nas águas. O Eterno abriu o mar, mas ele falou para Moisés: toca na água com o cajado. E se Moisés não toca? Eu sei, aí a nossa vida, o faraó acabando conosco, não sei o que. Eu sei, pô, cara, eu mandei tu tocar na. Era só fazer isso. Vê que a parte difícil é com ele, não. Sim, verdade. É ele que faz tudo, né? A gente só é instrumento, né, dele ali para fazer o que. Mas isso é maravilhoso, cara. Paulo fala isso, que nós somos cooperadores. Cara, se ele criou tudo que ele criou pela sua palavra, nem, né? Até eu conversando com meu patrão, não sei se você está vendo. E ele leu um livro que nesse livro dizia que o Eterno dorme até hoje. Porque quando ele criou, no 7º dia ele descansou, mas a Bíblia não fala no 8º dia que ele acordou. Acho que ele quer descansar. Aí ele fala, pô, tá dormindo até hoje. Eu falei assim, ó, Jesus já joga isso por terra. Ele disse, meu pai trabalha até hoje e eu também. Deus não dorme. Não dorme, cara, nem pisca. Né? Enfim. Mas assim, a parte difícil é ele quem faz. Mas ele poderia fazer até a parte fácil e a parte difícil, entendeu? Mas ele nos chama para ser cooperador. Participante. Sim. É porque o que os anjos anelam fazer e não podem fazer, está com a gente. É a nossa missão. Né? A gente está falando no carro, né, sobre nós temos uma missão e aqui está os nossos deveres, obrigações, direitos, tudo aqui, nesse é o nosso testamento, né? Mas eu acho que nossa Constituição. Nossa Constituição. E é assim, né? O Evangelho é eterno, João viu isso. O Evangelho não é depois, Cristo trouxe o Evangelho, não, Cristo revelou que estava oculto. Apocalipse é isso, né? Cada vez só. E vi um anjo voando do céu proclamando e tendo nas mãos o Evangelho eterno. E eterno é antes do começo, depois. Nós vamos continuar aprendendo a sua palavra, porque ele é muito profundo. Os judeus, eles creem, eles chamam, o que nós chamamos de versículo, um judeu chama de... esqueci a palavra que o judeu usa agora, que é porção, traduz por porção. É paraxá, não, acho que é paraxá. É, paraxá. Acho que é isso, né? É isso? Eu acho que é. Que é um versículo, né? Aí eles creem que cada porção, que é um versículo da nossa Bíblia, tem 70 revelações. Cada versículo, 70 revelações. Não, e quanto mais, é o que eu falo com você, quanto mais a gente lê aquele mesmo texto, por exemplo, Apocalipse, que eu estou tentando estudar. Eu já li o Apocalipse talvez umas 30, 40, não sei. E toda vez que eu leio, parece que Deus abre o meu entendimento para uma coisinha, um detalhezinho, até porque Apocalipse é um mistério gigantesco. Né? Mas ele vai me abrindo uma coisinha ali toda vez que eu leio de novo. Hoje eu sempre falo isso para quem eu estou falando da palavra, não lê uma vez só não. Vamos ler esse livro de João, que eu gosto muito, 1 João. Mas não lê uma vez não, lê uma vez, depois volta, lê de novo, lê quantas vezes forem necessário. Porque toda vez que você lê, Deus vai falar com você de forma diferente. Vai te ensinar mais alguma coisa, vai abrir mais um mistériozinho. É mais profundo, né? Sim, sim. Eu digo que a palavra ela é infinitamente revelada, né? Como é a eternidade toda para entendê-la. Ela se faz revelar. Por isso que se você quiser, eu digo sempre assim, Apocalipse é um livro o qual Jesus, a fiel testemunha, revela. Apocalipse é a palavra grega que significa tirar das sombras. Né? É maravilhoso. Tirar, e sombras na linguagem grego-hebraica significa ignorância. Ou seja, estava
fora do entendimento dos seres humanos, o Senhor trouxe. Então, no Apocalipse, Jesus é o mestre maior. Né? Ele é o nosso mestre. Mas, tipo assim, João só está escrevendo. Ele está narrando. Ele né? tá, só narrando. É espetacular. Então, cara, se Jesus, que é o mestre dos mestres, não conseguir te ensinar o Apocalipse, ele falha na sua missão. Então, o que nos falta é dedicação. Sim. Estamos num tempo onde o individualismo é o que reina, entende? Por isso que a gente volta à mesma tecla aqui. Eu vivo para mim e o que eu tenho. Pô, cara, se eu falo sempre isso com os meus discípulos aqui. Se eu parasse com o que eu tenho, já estaria bom, cara. Mas existe mais, entende? E a maior satisfação, também conversava hoje com o meu irmão, a maior satisfação, cara, em ser pastor, falar que é pesado. Irmão. Você sabe disso, eu nunca quis ser, né? É verdade. Eu nunca quis ser. É mais difícil. Ele lutou muito, cara, né, Marcelo? Ele me venceu. Ele me venceu. Que bom que ele me venceu. Foi igual Paulo. Né? Paulo, muito para ti ficar lutando, Paulo, contra aquilo que eu te dei. Sim, eu amo essa palavra. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Eu amo. Não adianta teimar com Deus, né? Quanto mais você teimar, mais apertado vai ficar, mais vai te machucar. Cara, isso aí, olha só. Olha que segredo. Porque, entende? Tem pessoas nos vendo aqui que de repente está sofrendo. Mas é porque... Cara, o diabo ele tem o seu papel nessa batalha. Né? O diabo é o nosso adversário. Sim. Mas muitas das vezes, cara, eu sempre digo, voltamos a falar que tudo é a palavra. Paulo diz que todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra. Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. De Jesus, né? Cara. O verbo da Entende? O verbo vivo. Então o que Satanás... Olha só a estratégia de guerra de Satanás. Uma das. Porque Paulo diz que não desconhece os seus ardis, falando de Satanás. Então significa que o poder bélico dele é grande, mas é limitado. Sim. Concorda? É limitado. Com certeza. Ele vai fazer andarmos contra isso daqui. Isso aqui, com todo respeito, a palavra santa. Se ele fizer a Laurinha, por isso, olha só, por que eu estou sofrendo um monte de coisa? Porque você está agindo contra a Constituição. Entendeu? Sim, quanto mais. Isso Deus me falou essa semana. Tem uma semana. Isso ele já falou milhões de vezes, mas eu desobedeço. Sim, a gente é teimoso. Só que dessa semana ele falou de novo. Você tem que ter um tempo comigo todo dia. Tempo de qualidade, tempo de leitura, de joelho no chão, de oração. Todo dia. A gente foge disso. E é por isso que a gente sofre. Né? É impressionante. É isso que a gente falou. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Tu vê lá, o Jonas. Jonas, eu pensei muito em Jonas essa semana. Então fala. Pensei. Cara, Jonas, gente, você tem que conhecer a palavra lendo. Amém. Você vai ouvir, tem que ouvir, né? São níveis de revelação, 7 níveis de revelação. O primeiro nível de revelação é o literal. É o que você lê aqui, até o ateu pode ler respeitosamente com o ateu, né? Porque o ateu admira dele que tem mais fé do que eu. Sim. Conheço o literal. que estão falando de Deus o tempo todo sem citar o nome de Deus. E tentando provar que ele não existe. Se uma coisa não existe, não precisa provar que não existe. Mas o segundo nível é o verbal, é que você aprende passando. Por exemplo, nós estamos falando aqui nessa noite, talvez nunca mais vai acontecer. Você só vai ouvir porque está gravado. É o nível verbal, né? Só que esse nível tem que tomar muito cuidado, porque você pode distorcer muita coisa. Então nós temos que aprender lendo. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu entendi assim, Jonas, então, quando ele recebe a palavra do Senhor, ele foge da missão. Eu não vou para Nínive, não é isso que o texto sagrado diz. Já leu lá? O texto sagrado diz assim, fugiu Jonas da face do Senhor. Jonas não está fugindo da missão dele, Jonas está fugindo da face. Pegou? Não tem como. Aí o Senhor fala assim, eu vou descer lá, eu vou mandar uma tempestade esse absurdo aí, e não tem como. Pergunta para Davi, tem como? Não, eu subo mais alto lá tu estás, mas profundo abismo tu se encontra. Tenta fugir para dentro de mim. Não, e a coisa que eu acho linda em Jonas, é o que você está falando, por que Deus escolheu a ele? Você vê que trabalho maravilhoso que o Jonas fez depois que ele teimou. É só apertado. É tipo a gente, assim, tipo Sim, você, Jonas, teimou, não vou ser pastor, Obrigado. não vou ser pastor, não vou ser pastor. Né? Ele mesma coisa, eu acho que todos os que Deus chama, no primeiro momento que são escolhidos do Senhor, eles sempre têm essa coisa, né? Ah, não sou capaz, não vou conseguir. Né? Porque é ele que vai fazer, não é a gente. Né? Até a gente entender isso, e depois Jonas consegue converter aquela cidade toda, naquele pecado terrível. Né? E ele consegue converter, que coisa gloriosa. E Deus, entre aspas, não muda ali. Né? Na verdade, ele não muda, o povo muda. Né? Ele colocou uma condição, né?
Destruirei se o povo não se arrepender. Sim, e o povo se arrepende, o Senhor não destrói. Né? E por quê? Porque Deus usou Jonas para levar a palavra. E Deus escolheu Jonas para isso. Eu acho isso muito lindo. Pô, é muito profundo. E assim, o Senhor me fala, o Senhor fala no meu espírito, que coisa interessante. Eu também, né? Como diz o Senhor, não foi carne e sangue que me revelou isso. Mas uma coisa é você fugir do seu chamado. Eu ensinei aqui, compartilhei que uma coisa é ministério, existe ministério, chamado e propósito, são coisas distintas, né? Ministério que você vai exercer na sua igreja local. Eu toco louvor, eu vou cuidar das crianças, eu vou deixar de oração. Tem gente que acha que oração é chamado, né? Não é ministério. Chamado, cara, você foi chamado para anunciar o evangelho. Você da sua forma, eu da minha forma. Isso é o meu chamado. Agora, propósito é o motivo pelo qual foi criado. Jonas foi criado, a palavra Jonas significa minha pomba, que traz a ideia de meu mensageiro. Não é mensageiro, é meu. Entende? Nossa Bíblia, que essa Bíblia não é sua, é minha. Eu posso compartilhar contigo, mas ela é minha. E ela é minha, por que eu comprei? Porque eu tenho um propósito em comprar essa Bíblia. Jonas, tu és meu mensageiro. Se tu és meu mensageiro, tu tem que falar o que eu mando. Então, assim, Jonas não está fugindo da missão, Jonas está fugindo da presença. E hoje em dia nós vemos muitas pessoas que fugiram da presença, mas continuam dentro da missão. Aí é o que eu estou te falando. Aí chega naquele ponto de uma igreja cheia de pessoas vazias. Pessoas que estão compromissadas com a missão. Tem compromisso com a missão. Muitas pessoas que frequentam a igreja não são convencidas, mas não convertidas. Sempre foi a presença. Sempre foi. E sempre vai ser primeiro a presença, depois o trabalho. Primeira presença. Marta, sai da fala de gato. Porque aí, como você falou, a gente pode não estar até na igreja, por algum motivo, como houve essa questão da pandemia, mas a gente continua, né, na presença dele. A igreja, eu digo assim, a igreja, a salvação é individual, mas Paulo ensina que o desenvolvimento dela é do coletivo. Sim, né? A igreja é importante. É importante. Que Até é o seu uma papel. luta de querer voltar, né, a casa de comunhão, isso é importante. Mas não é só a questão de você ir à igreja. Não é suficiente. Tem que estar transformado. Né? Não adianta só ser um frequentador, um mero frequentador de igreja. Eu digo que, cara, a Bíblia, ela libera vários códigos, eu chamo de códigos, né? São segredos espirituais o tempo todo. A igreja, templo, está sendo bombardeada, o movimento de desigrejar cresceu muito, né? Sim. Né? E assim, biblicamente falando, sustenta. Mas a igreja, templo, está sendo bombardeada. Cara, tem N casos, talvez você já ouviu muitos testemunhos, obrigado, Denise, testemunhos de pessoas que não conseguiam entrar na igreja. Às vezes são pessoas que demônio até se manifestou em entrar. Jacó, quando ele tem um encontro com o Senhor no deserto, antes do Val, né? Jabó. No deserto tem um encontro, nesse deserto ele tem uma visão de uma escada, que é Jesus, né? Ele vai revelar que a escada era ele para Natanael. Natanael, em breve verás o filho do homem, antes subindo e descendo. Eu sou a escada aqui, Jacó viu lá. Ele é o caminho. Ele é o caminho. E é escada, né? Sim. Não é uma pista, é o caminho degrau, para assim. cima. Entendeu como é devagar? É verdade. É degrau. Só que não é uma escada rolante. Tem que andar. É o que eu sempre falo. O importante onde você estiver, Aleluia. religião que for, o caminho é Jesus. Eu sempre falo isso. Se você buscar, você encontra. Sim, se você. É o que aconteceu comigo. Né? Eu frequentava, antes de me converter, uma filosofia. E era tudo bacana, tudo muito bonito, mas só que eu ficava assim, mas e Jesus nesse negócio? E eu comecei a perguntar, né? Mas e Jesus? Porque eu comecei a ler a Bíblia. Mas você já tinha contato com o Evangelho nessa época? Não. Você se converteu por quantos anos? Não precisa falar, mas já moça, né? Mas converteu uma moça, né? Uma moça. Ah, tá. Uma mocinha. Vamos lá. Mas eu frequentava outra... Mas existia igreja nesse tempo? Igreja primitiva. Igreja de Noé. De Pedro, pelo menos, né? De Pedro. Mas eu frequentei uma filosofia até... Não vou nem falar, né? Sim. Mas... E eu comecei a estudar a Bíblia. É aquela coisa de... Ele nos amou primeiro, né? A gente pensa assim, não, eu estou buscando a Ele. Eu não sei por que eu estou buscando Ele. Ele nos ama e o Espírito Santo dele nos chama, né? Começa a incomodar, começa a te chamar. E eu comecei a estudar a Bíblia. Eu tinha o meu Novo Testamento, minha mamãe me dava sempre, né?
E eu ficava lendo, só que eu não entendia como, depois de convertida, eu comecei a entender. Né? E aí eu comecei a perguntar. Eu ia lá no lugar onde eu frequentava, que era até um lugar bem bacana, pessoal muito amoroso, tudo muito lindo. E eu falava, mas e Jesus? Porque eu li que Jesus é isso. Jesus é caminho, verdade e vida. Eles não ofereciam Jesus, não é não, isso? Não. Não criam, né? Em Jesus, né? Não falavam em Jesus. E eu ficava querendo saber por que não falavam em Jesus. E aí a pessoa ficava até me olhando e não sabia me explicar. Nisso eu comecei a buscar, fui nessa busca de Jesus e encontrei, né? Não sei quem dizem graça irresistível. É como se comparasse Sim. a graça a um imã, né? É um imã. Eu tô indo, não é um nada, imã. é ele que tá te sugando. Verdade. Isso eu pensei nisso essa semana. Vamos, Jesus. Porque eu comecei a ir em umas igrejas na época, né? E eu entrava, eu estava andando na rua, eu morava no Rio nessa época. Eu me lembro que eu andava no Largo do Machado, e até era essa, eu saía da minha filosofia, andava um pouquinho e tinha uma igreja metodista. Parecia um imã. Eu entrava, ficava lá, assistia o culto. Aí tu vai nas duas? E um pouquinho. Aí eu ia na metodista, depois eu trabalhava perto do Rio Sul, saía do Rio Sul, tinha uma Betel, aí eu passava na porta, parecia que tinha uma coisa que me puxava. E olha só a confusão, morava em Mesquita. Meu Jesus. Em Mesquita tinha uma igreja que eu, até hoje, acho que era Igreja Batista também, que eu passava por ali, eu ficava namorando, com vontade de entrar naquela igreja. Deus me levava lá. Começou assim, comecei a ir, parece que é você que está buscando, mas não, é o imã, o Senhor está te levando. É isso, né? Adão, onde é que tu estás? É o eterno buscando. Sim. Sempre foi. Né? É sempre o eterno buscando o ser humano. Por isso que eu te falo que a religião é algo tola na sua essência. Não estou falando que os religiosos são tolos, não. Né? Paulo diz que em todo ser humano foi colocado a lei no seu entendimento, de forma que o ser humano ele sabe o que é errado e certo, sem, é o que eu falei da palavra dentro, né? Sem conhecer a palavra, ele sabe o que é errado, o que é certo. Ele pode não ter forças para fazer o que é certo. Consciência também, né? Até eu vi um rabino, mas eu, caraca, chapei quando eu vi falou isso. Ele falou assim, aqueles que receberam a nova natureza, estão no Evangelho, vou simplificar, né? Aqueles que creem no Evangelho, eles recebem o poder do não. Uma pessoa aí fora, ela não tem o poder do não. Por exemplo, Jesus foi tentado, né? No deserto 3 vezes. Ele falou assim, transforma essas pedras em pães. Não. Pula daqui para baixo. Não. Te dou todo o reino. Não. O poder do não. Sim. Entende? Você falou aquela hora das redes sociais, da tecnologia, cara. A faca era... você não consegue cozinhar sem uma faca. Se você não come, você morre de fome. Então, as pessoas usam uma faca para se matar, ou para matar outra pessoa. Então, como o judaísmo ensina, e também o cristianismo também, nada é mal em si mesmo. Nada é mal em si mesmo. Você que pode fazer aquela coisa má. Então, é o que você falou. Nós somos criados para dominar sobre todas as coisas. Você pode usar as redes sociais para levar de salvação, ou pode deixar de ser salvo por causa das redes sociais. Sim, verdade. E eu tenho, isso que você falou é muito importante, né? As pessoas falam assim, poxa, mas você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Não, é o contrário. Eu posso dizer não. Né? Você é escravo daquilo que você não pode dizer não. Anota isso aí, repete isso aí. Não é? Você é escravo daquilo que você não pode dizer não. Quando você te oferece uma coisa, eu não consigo dizer não para aquilo. Eu vou. Ei. Eu sou escravo daquilo. Mas quando você consegue dizer não, eu não quero isso não vai me fazer bem, esse limite, né? Que é o que a gente tem. E aí a gente deixa de ser escravo. Né? A gente é escravo, passa a ser escravo. Passa a ser senhor. Senhor, dominador contra esse mal, contra aquilo que nos tenta o tempo inteiro. Né? Pô, essa é forte. É o que eu estou te falando, biblicamente falando. E aí, nós somos bíblicos, né? Alguém perguntou, por que é evangelho? Eu falei assim, porque eu creio no evangelho. Evangelho, eu creio no evangelho. Ou pelo menos eu digo crer, né? Para mostrar se eu creio de verdade mesmo, são as tempestades. O Senhor ele disse, né? O insensato constrói sua casa na areia. O sensato, o prudente, constrói sobre a rocha. A tempestade vem sobre aquele que construiu na areia e leva tudo. Grande foi a ruína dele, levou tudo. Grande foi a ruína daquele. A tempestade veio sobre aquele que construiu na rocha, né, e não sofreu dano. Ambos construíram, né, só que a construção de um é sólida, porque é sobre a palavra, o outro não. Sim. Mas a tempestade veio sobre os dois. Sim. Só que aqueles que estão fundamentados, eles suportam a tempestade. Aqueles que não estão, não suportam.
Então, quando a gente fala que a gente crê no Evangelho, cara, você não precisa falar para mim que você crê no Evangelho. O seu espelho tem que falar para você se você crê de verdade no Evangelho. O seu travesseiro tem que falar para você se você crê no Evangelho. E ele transforma. Sabe? É o que eu digo e repito. Eu quero chegar a um ponto onde eu não preciso consultar o que está no papel para saber qual é a vontade do meu Deus. Né? Sim, palavra. Aqui dentro. Verdade. Jeremias disse, né? Chegarás um tempo onde a minha aliança estará na tábua do coração. Escrito na tábua do coração. Acho que falta muito isso na nossa geração. Cara, talvez o que a gente está falando aqui para vocês seja uma utopia ou algo que vocês não entendem porque não desfrutaram. Busca o Senhor. Busca a sua palavra. Jesus, ele diz, olha só, estamos num tempo onde você vai ver muita depressão e muita ansiedade, síndrome do pânico. São as 3 doenças que vão dominar. Você não vai ver cego, coxo, dificilmente. E o Senhor me falou por quê. O Senhor lhe revelou algo poderoso. Não sei que horas tem. O Senhor me revelou algo poderoso. Você falou assim, qual é o maior segredo do cristão? 1, 2, né? São segredos. Qual é um dos maiores segredos do cristão? É o entrar para o seu quarto, fechar a porta atrás de si, né? E orar ao teu Deus, teu pai em secreto. E teu pai que te vê em secreto, não pensará. Amém? Então, Satanás pegou esse código, o que ele fez? Ele fez as pessoas, ele deixou as pessoas entrarem para o quarto, mas não deixou orar. Sim. Entendeu? É verdade. Então, porque o quarto é o refúgio. É no quarto que você diz quem você é. Né? Para um judeu, você fala de quarto, você fala o quarto. Na casa judaica, na casa de hebreus, né, vamos dizer assim, dos hebreus, não tinha separação, partição. Era um quadrado ali, era tipo essa cozinha americana, não tinha esse negócio de quarto. Olha essa coisa fora. Não tinha a divisão que fala, né? Aqui é sala, aqui é cozinha. Não tinha isso na casa de um judeu naquele tempo. Nem janela tinha, era só a porta. O único lugar que tinha, olha essa coisa ali, o único lugar que tinha uma divisão, que tinha um lugar à parte, era a despensa. Então quando Jesus diz assim, entra no seu quarto, não está falando de quarto para dormir, é despensa. Isso é para você. É despensa. Na despensa, no armário, você guarda o que você vai consumir durante um ciclo, durante um mês. Tem gente que faz compra durante a semana, de 15 em 15, e outros fazem um mês. Então no armário você põe aquilo que você vai consumir durante um mês. Amém? Amém. E na dispensa? Dispensa, cara, eu sempre digo assim, né, dispensa de repente a Laurinha é mala pra caramba, vai me pedir tal coisa emprestada. Se eu der pra ela, eu vou ficar sem. Então o que eu faço? Tem que ter dispensa. Dispensa é de semente. Então você está falando o quê? Você tem que semear. Você tem que estar semeando. A oração é semeadura. Então continue semeando. Continue plantando. É impossível, eu falei isso com o rapaz hoje, é impossível, hoje estou falando mais que ela convidada. É impossível. Eu falo, cara, eu creio tanto no que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo. Entendeu? Eu creio tanto no que eu estou fazendo, e eu sei que vou ter resultado porque eu estou fazendo. O que eu estou querendo dizer? Eu estou semeando. A lei da semeadura diz assim, tudo, ele fala assim, algumas coisas como semear e colhe. Talvez isso semeando, não, é tudo que o homem semear, tudo é tudo. E eu vou colher. Sim. A lei da vida mesmo. Não adianta você querer colher uma coisa boa se você plantou uma coisa ruim. Então, se você não está satisfeito com o teu presente, se tu continuar plantando o mesmo tipo de semente, o teu futuro também será insatisfatório. Vou semeador. Verdade. O que você anda fazendo? O que você anda vendo? A quem você anda dando ouvidos? Quem tem sido teu mentor? Que às vezes não é uma pessoa, mas é um livro, é uma novela, é um filme, uma série, enfim. Cara, mude isso. Tudo isso é semente. Entende? Como você tem orado? Um rabino ele falou que a oração não muda o eterno, não precisa nem ouvir tua oração. Né? A oração muda você mesmo. Então temos que voltarmos a esse lugar secreto. Sim. Né? Fala mais um pouco. A gente está finalizando aqui. Não é isso. Eu acho que o segredo é isso. É vida de comunhão com Deus, palavra, oração. Isso vai fortalecer. Isso é que vai fazer a gente forte, para a gente poder pregar, para a gente poder viver mesmo. Até viver esses tempos difíceis que a gente tem vivido. Ele é a nossa fortaleza, ele é que nos fortalece. Então eu penso muito nisso, eu falo muito nisso, vida de comunhão, leitura da palavra, estudo, gastar tempo com Deus. Porque a vida, a correria está roubando o tempo de Deus. E a gente pensa, não, mas não dá, eu não tenho tempo, não dá, eu não tenho condição. Separa, começa.
Começa que ele vai te ajudar. De novo, o Espírito traz o meu Espírito aqui. Você, pela terceira vez você diz isso. As pessoas colocando por. Na verdade, todo ser humano tem 24 horas. Infelizmente, tem uns que começam, mas não terminam em 24 horas. Mas todo ser humano é dado, mas é verdade, a todo ser humano é dado 24 horas. Por que tem gente que está voando, cara, no reino do Espírito? Com as mesmas 24 horas que você tem, e eu estou aqui, é o que você falou. Né? Ezequiel, vai mais profundo. Não dá, Senhor, tem que se entregar. É isso que eu quero. Não, tá ali no tornozelo, né? Porque não tem muito tempo, no tornozelo eu volto rápido. Entendeu? É verdade. Isso que você falou é importantíssimo. Eu sei que a gente já acabou o tempo, mas isso é importantíssimo. É igual exercício físico. Né? Quando você, vamos supor, eu acordo cansado, desanimado, não tenho vontade de nada, não tenho força para nada, com minha vida toda desorganizada. Se eu acordar e fizer uma caminhada e produzir endorfinas, o meu dia é outro. A mesma coisa é o exercício com Deus. Você tem 24 horas que não dá para você fazer nada, o tempo está correndo, parece que não tem mais 24 horas. Mas se você dedicar, seja 1 hora desse dia, 1h30, 2 horas desse dia, para Deus, todas as outras coisas vão se organizar. Amém. Parece que você vai ter tempo para tudo. Sim. Tem que fazer experiência. Sim. E disciplina. Não adianta você fazer isso 1 dia, 2 dias e querer resultado. Você tem que ter disciplina. E aí depois eles falam pra gente se funcionou. Sim. Sim. Vou finalizar isso aqui. Eu sempre falo que o Senhor, ele ensina de uma forma temática. A ciência diz que tudo que o homem faz durante 21 dias se torna um hábito. Sim, ué. Você sabia disso também? Sim. Então se esforça só durante 21 dias. Cara. 21 dias. É isso aí. Daniel orou, jejum de Daniel 21 dias. As pessoas não entendem isso. É o Senhor ensinando de forma temática. Daniel, o rei das telas sabe, se esse homem durante 21 dias conseguir jejuar, acabou, ele vai viver uma vida de jejum. Vira estilo de vida, vira hábito, você não vive mais sem aquilo. Sim. E é isso que eu falo, o evangelho não é uma obrigação. A obrigação de chegar lá, tocar bem a obrigação. Vai embora. O que a gente está fazendo aqui não é nossa obrigação, é nossa vida. Verdade. Eu não faço força para viver, entendeu? Eu assim, ó, do jeito que eu estou marcado, que eu estou vivendo. Assim é o nosso chamar, assim é o nosso propósito. Viva o que o Senhor tem para você, cara. Eu quero viver o que a Anelisa... Não, cara, a Anelisa é um ser único. Não adianta, tu vai ter esse olho feio que ela tem, essa cor. Se contente com os meus, que o meu é verde, mas eu uso lente para a vaidade. Cara, viva a sua vida. Paulo Marçal que diz, vai cuidar da sua vida. Irmão, você só tem a sua... Você vai prestar conta da sua vida. O que eu posso fazer é te ajudar. Laurinha, desperta tu que dormes, né? Resplandece, o seu resplandecerá, coisa assim. Viva a sua vida. Não é morrer a sua morte, porque Jesus já morreu a minha morte. Agora viva a vida dele, deixe frutos da vida. É maravilhoso, cara. É o que você falou, quanto mais você busca, mais você quer. Mais você busca, mais você quer. E esse é o Deus que nós servimos. É o que eu quero para cada um de nós que nos assiste aqui, vida com o Senhor. Hoje eu não fui na igreja, minha consciência me culpando. Não, cara, eu tenho ele no meu quarto, eu tenho ele na minha alma, tiver, eu tenho ele. Vida com ele, consequência, a obra dele, a vontade dele. As suas considerações finais aí. Obediência, né? Como é que você vai obedecer se você não conhece? Você tem que conhecer a palavra, ler também, estudar, meditar, não é nem estudar, meditar. E aí para você poder saber o que você tem que obedecer. Né? Boa. Mas é isso, meu irmão. Eu tenho um orgulho santo de você. Glória a Jesus. Fiquei muito feliz em vir aqui hoje, ver que coisa linda essa igreja maravilhosa. Né? E continua porque você é verdadeiro, né? Eu sempre falo. Você realmente é um homem de Deus. É difícil a gente, hoje em dia, né? As pessoas, infelizmente, existe uma corrupção muito grande. E eu vejo que você é um homem de Deus. Eu sei também, te conheço há tantos anos, conheço a tua verdade, né? Você é uma pessoa de Deus mesmo. Então, continua assim. Ser homem de Deus significa ser perfeito, né? Mas buscar essa perfeição. E esse é o propósito do Senhor. Nos tornar semelhantes a Ele. E, de novo, né, eu digo que para mim é uma noite memorável. De verdade, eu achei que você não ia topar, mas o Senhor ainda me surpreende. É muito bom que eu te ver aqui. E eu sei que eu te vi em lugares muito mais altos, eu te falei isso. Volta a falar, trazer o código. Creia. Amém. Não é? Eu vou mandar o dilúvio. Se você crê, não é? Os seres humanos continuam na Terra. Senhor, mas se a multidão não crê, que se lasca a multidão não precisa crer, você precisa crer. Entende?
Tudo que o Senhor te diz, cara, você precisa crer. Mas ninguém crê, meu marido não crê, minha filha. Não importa, é você que tem que crer. Entende? Estou muito feliz. Eu sou fruto do teu penoso trabalho. E assim, eu não digo, a Laurinha, ela me ajudou, ela me ensinou, ela falou comigo assim, Marcelo, eu nem sabia disso. Para mim, estava na fome e sede e presença, eu quero presença, eu quero o poder do Senhor. Errais não conhecer as Escrituras e nem o poder. Eu preciso conhecer o poder e as Escrituras. Se eu sou um teólogo, mas não tenho intimidade, não conheço o poder, estou errando. E ela falou assim, não, você tem que conhecer a palavra. Aí eu quebrei ela, ela falou assim, o que você quer aprender? Eu falei assim, eu lembro até hoje, tem mais de 20, eu quero aprender sobre o anticristo. Aí falou assim, tá lá na piscina, tá lá, ela falou, pô, do anticristo. Eu falei assim, e primeiro é João. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, o Senhor Jesus proibido de todo pecado. Lembra disso? Lembro. Aí ela trouxe um livro desse assim. É minha enciclopédia, tá lá. Tudo muito por ela. E aí você foi, não, você precisa conhecer a palavra. E, cara, eu sou muito grato por sua vida. Eu sempre digo isso, né? Que você tem galardão naquilo que eu tenho. Porque se um copo d'água para um profeta, ou alguém na qualidade de profeta recebe galardão, tudo que eu faço, você tem. Glória a Deus. Como é que se diz no mundo, quando você, tipo, você põe uma música para tocar aqui, direitos autorais. Direitos autorais. Então tudo que chega lá, Senhor, aqui, ó, tô esperando na fila. Marcelo, tanto isso aqui de galardão, recompensa. O meu tem que ser em dobro, porque eu que cometi esse mal. Não foi sua palavra, foi conselhos. Eu me lembro disso, conselhos também. Algumas vezes fui trabalhar na sua casa, não levava o de comer. Era obrigado a comer a comida dela, por educação. Cozinha mal pra caramba. Mas meu pai, na compensação, cozinhava muito. Cozinhava muito. Eu comecei a amar, Marcelo. Uma dificuldade de se enxergar, que vou te falar uma coisa, nem espelho, na casa não existe espelho. E ela, não, vem pra cá. E sempre assim, já era casada, né? E assim, cara, tínhamos uma intimidade de irmãos mesmo, sempre tivemos uma intimidade de irmãos, né? Sim. Até a minha história de eunuco, né? Mas tudo bem. Até hoje a gente fez um pacto de ser eunuco, depois a gente separou, né? Sim. Aí eu falei assim, cara, eunuco vai ser você. Não vou falar que eunuco agora não. Só que o próximo, vou chamar a Laurinha novamente para falar o que é ser um eunuco. Mas aí essa história de eunuco, amém, que propósito permaneça. Né? Então estou muito feliz. Espero que você volte aqui e a gente conversar sobre outras coisas também. Amém. Amém? Agora já vi a primeira vez, vai ser fácil. Então mande um beijo aí, dona Lúcia, vamos lá. Milena, minha menininha, Miguel, não sei se está lá assistindo também, meus irmãos vão assistir, João Mário, Felipe, minhas cunhadas, minhas sobrinhas, sobrinhos. E depois a gente consegue marcar uma com sua mãe e você. Eu já falei com ela. Falei com ela. Então já é. Queridos, eu quero agradecer a você está conosco até agora também, tem muitas pessoas curtindo isso aí. Peço a vocês que vocês estejam se inscrevendo no canal MP Podcast, canal no YouTube. Né? Estejam também divulgando esse canal. Deixe seu like lá, deixe comentários também lá, pedidos de oração. Amém? Estamos aqui como servos de vocês. Obrigado, que o Senhor abençoe a vida de vocês poderosamente. Em glória. Amém? Aquele que há de suprir todas as nossas necessidades em glória. O Senhor abençoe a vida de vocês. Até o próximo podcast, querendo Ele. Se ele não quiser, querido, você não vê minha face aqui nunca mais. Só abençoe. A caça dele